Passa a mão pelo teu braço agora mesmo. Se estiveres com frio, ou se algo que acabaste de ler te tiver assustado ligeiramente, é bem possível que sintas uma textura ligeiramente áspera. Pequenas saliências, cada uma delas exatamente onde nasce um pelo minúsculo e quase invisível na tua pele. Isto tem um nome técnico, mas tu conheces melhor pelo nome comum: pele de galinha, ou arrepios. E há uma história escondida dentro dessa sensação tão banal que a maior parte de nós nunca para pensar nela duas vezes. Essa história tem, no mínimo, alguns milhões de anos. Envolve um músculo que continua a receber ordens claras do teu sistema nervoso para fazer um trabalho que, no teu corpo específico, já não tem instrumento nenhum para executar. E vais perceber, até ao final deste vídeo, que aquilo que sentes como um formigueiro sem importância é, na realidade, o eco perfeitamente preservado de um sistema que funcionava lindamente nos teus antepassados e que, de forma surpreendente, ainda hoje não está completamente reformado. Vamos começar pela pergunta óbvia que quase ninguém formula em voz alta. Por que é que o teu corpo continua a tentar levantar pelos que, na prática, já não existem em quantidade suficiente para fazer diferença nenhuma? Achas mesmo que a evolução deixaria um sistema inteiro a funcionar sem propósito, gastando energia nervosa só por hábito? Ou será que há qualquer coisa nesta história que ainda não percebemos completamente? Para responder a isto como deve ser, precisamos de olhar para o mecanismo exato que está por trás do arrepio. Cada pelo do teu corpo, mesmo os mais finos e quase invisíveis, está ligado a um pequeno músculo liso chamado músculo eretor do pelo. Este músculo forma um ângulo com o folículo piloso e, quando se contrai, puxa o pelo para uma posição mais vertical, ao mesmo tempo que provoca aquela pequena elevação na pele à volta da base do pelo, exatamente a saliência que sentes como arrepio. O gatilho para esta contração vem do sistema nervoso simpático, o mesmo sistema responsável pela resposta de luta ou fuga, ativado por adrenalina em situações de frio intenso ou de medo súbito. Nos mamíferos que ainda têm pelo em abundância, pensa num gato, num cão ou num urso, este mecanismo produz um efeito visualmente óbvio e funcionalmente poderoso. Quando o pelo se levanta em massa, cria-se uma camada de ar mais espessa junto à pele, e o ar é um isolante térmico bastante eficaz. É basicamente o mesmo princípio de um casaco de penas. Quanto mais ar preso entre as fibras, melhor a retenção de calor. Ao mesmo tempo, um animal com o pelo todo eriçado parece fisicamente maior e mais ameaçador aos olhos de um predador ou de um rival. O que é, convenhamos, uma estratégia bastante inteligente para quem não tem tempo de negociar. Agora precisamos de perceber a escala temporal desta história, porque ela é bastante maior do que a intuição sugere. Estudos genéticos que analisam a taxa de mutação de genes relacionados com a pigmentação da pele, trabalho conduzido por investigadores como Mark Pagel, da Universidade de Reading, e Walter Bodmer, publicado no início dos anos 2000, sugerem que os humanos perderam a maior parte do pelo corporal grosso há algures entre 1 milhão e 3 milhões de anos. A hipótese mais aceite liga esta perda à necessidade de arrefecer o corpo de forma eficiente durante atividades físicas prolongadas, como caminhar ou correr longas distâncias sob o sol africano. Algo que o suor consegue fazer muito melhor numa pele nua do que numa pele coberta de pelo espesso. Mas aqui está o pormenor verdadeiramente estranho. Perdemos o pelo grosso, mas não perdemos os folículos. O ser humano tem, em média, cerca de 5 milhões de folículos pilosos espalhados pelo corpo. Praticamente o mesmo número que um chimpanzé da mesma dimensão corporal. A diferença é que a maior parte desses folículos produz agora apenas pelo velo, fino e quase transparente, em vez do pelo terminal grosso que víamos nos nossos antepassados. Achas que isso significa alguma coisa? Significa que o sistema inteiro, folículo, músculo eretor, nervo simpático, ficou praticamente intacto. Só o produto final é que ficou reduzido a quase nada.
Isto leva-nos à reviravolta desta história. E é aqui que as coisas ficam genuinamente interessantes. Durante muito tempo, a explicação científica padrão terminava exatamente aqui. O músculo eretor do pelo é um vestígio inútil, uma peça de maquinaria evolutiva que continua a disparar por hábito neurológico, sem qualquer função real no corpo humano moderno. Ponto final. Próximo assunto. Só que investigação mais recente, conduzida por uma equipe de Harvard liderada pela bióloga Ya-Chie Su, descobriu algo que ninguém esperava. O músculo eretor do pelo não está apenas ali a fazer figura de corpo presente. Ele forma uma ligação física direta entre terminações nervosas e as células estaminais responsáveis por regenerar o folículo piloso, funcionando como uma espécie de ponto de ancoragem que ajuda a coordenar quando é que o folículo deve entrar em nova fase de crescimento, especialmente em resposta ao frio. Deixa isso assentar por um segundo. O músculo, que supostamente só servia para um efeito estético inútil, numa espécie sem pelo suficiente para beneficiar dele, continua, ainda hoje, a desempenhar um papel ativo na biologia da regeneração capilar. Não é o mesmo trabalho para que evoluiu originalmente. Já não estás a ganhar isolamento térmico, nem a parecer maior perante um predador. Mas também não é um vestígio completamente morto. É antes um músculo que perdeu o emprego original e, em vez de ficar desempregado, arranjou outro, completamente diferente. Vamos dar uma pausa mais leve nesta história e olhar para outros animais que ainda usam este sistema exatamente como a evolução originalmente pretendia. Pensa num gato assustado por um cão inesperado no quintal. O pelo ao longo da coluna e da cauda ergue-se quase instantaneamente e o animal parece, em poucos segundos, quase o dobro do tamanho normal. Isto não é vaidade felina. É uma estratégia de dissuasão visual construída diretamente sobre este mesmo mecanismo muscular. Os cães fazem o equivalente quando arrepiam o pelo ao longo do pescoço e das costas perante outro cão desconhecido. Um comportamento com o nome técnico de piloereção defensiva, que qualquer dono de cão já viu sem saber exatamente o que estava a testemunhar. O porco-espinho leva este mecanismo a um extremo particularmente dramático. Os seus espinhos são, essencialmente, pelos extremamente modificados e endurecidos. E o mesmo sistema de músculos eretores é responsável por os erguer numa postura defensiva quando o animal se sente ameaçado. É basicamente o mesmo botão que faz os teus braços arrepiarem-se. Só que, no porco-espinho, o resultado é uma arma bastante mais convincente do que um simples formigueiro na pele. Agora precisamos de falar sobre uma parte desta história que ficou esquecida durante bastante tempo e que vale a pena recuperar. O próprio Charles Darwin já tinha reparado neste fenómeno específico e escreveu sobre ele no seu livro publicado em 1872, sobre a expressão das emoções em humanos e animais. Darwin usou os arrepios humanos precisamente como um dos exemplos de que o corpo humano carregava resíduos funcionais herdados de antepassados coludos. Uma prova física, visível e reproduzível de continuidade evolutiva entre humanos e outros mamíferos. Esta ideia, a de que o corpo humano contém estruturas vestigiais sem propósito atual, gerou bastante resistência intelectual na época, sobretudo por parte de críticos que preferiam pensar no corpo humano como uma criação especial, otimizada e sem sobras. Durante quase um século e meio depois disso, os arrepios continuaram a ser tratados, mesmo dentro da ciência, como um fenómeno demasiado trivial para merecer investigação séria e dedicada. Não havia grandes financiamentos de investigação a estudar por que motivo a pele de galinha aparece quando ouves uma canção particularmente comovente. Só nos últimos anos, com um interesse crescente em neurociência afetiva e em biologia da regeneração de tecidos, é que investigadores começaram a olhar mais de perto para este mecanismo. E foi essa atenção renovada que levou à descoberta sobre as células estaminais que mencionamos há pouco. Às vezes, a ciência avança não porque encontra uma resposta nova,
mas porque finalmente decide fazer a pergunta que sempre esteve ali, óbvia e ignorada. Há um pormenor linguístico curioso que só reforça o quão óbvia esta ligação animal sempre foi para todas as culturas humanas, mesmo sem qualquer conhecimento de biologia formal. Em português, chamamos-lhe pele de galinha, porque a textura se assemelha à pele de penada de uma ave. Os falantes de inglês usam goosebumps, ou seja, picadas de ganso, pela mesma razão visual. Em francês, diz-se chair de poule, novamente carne de galinha. Em coreano, a expressão é dalksal, que significa literalmente pele de frango. Em japonês, usa-se toriada, também pele de ave. Repara no padrão. Culturas completamente distintas, sem qualquer contacto linguístico direto entre si ao longo da história, olharam para a mesma textura na própria pele e, de forma independente, associaram-na a aves despenadas. Isto não é coincidência linguística por acaso. É uma prova quase acidental de que os seres humanos, muito antes de existir qualquer teoria científica sobre músculos eretores ou o sistema nervoso simpático, já reconheciam intuitivamente que aquela textura na pele parecia pertencer a outro tipo de corpo. Um corpo com penas ou com pelo, prestes a erguer-se. O nome popular, em praticamente todas as línguas que se conhecem, já continha a pista certa, séculos antes da ciência a confirmar. Voltemos agora ao teu próprio corpo, porque há outra camada nesta história que provavelmente já sentiste, sem perceber a mecânica por trás dela. Os arrepios não aparecem apenas com frio ou medo. Também aparecem em momentos de forte emoção estética. Aquele momento exato numa música em que a voz sobe, ou aquela cena de filme particularmente comovente que te apanha desprevenido. Este fenómeno tem um nome próprio na literatura científica. Chama-se frisson e foi estudado em detalhe por Anne Blood e Robert Zator, investigadores da Universidade McGill, no Canadá, num trabalho publicado em 2001. Eles descobriram, através de exames de imagem cerebral, que os momentos de arrepio induzido por música ativam as mesmas regiões cerebrais associadas à libertação de dopamina, que se ativam perante comida deliciosa ou outras recompensas fortemente prazenteiras. Ou seja, o mesmo músculo que os teus antepassados peludos usavam para se defenderem do frio ou para parecerem maiores perante um predador, está hoje ligado, através de um sistema nervoso partilhado, à tua experiência mais pura de prazer estético. Já reparaste nisto a próxima vez que uma música te arrepiar a pele? Estás literalmente a sentir um sistema de defesa animal antigo a ser reaproveitado pelo teu cérebro moderno para processar beleza. Curiosamente, nem toda a gente experimenta este fenómeno com a mesma frequência. Diferentes estudos ao longo dos últimos 20 anos estimam que algures entre 55% e 85% da população relata sentir frisson musical, pelo menos ocasionalmente. O que significa que uma fração significativa das pessoas talvez nunca tenha sentido este arrepio estético específico, mesmo ouvindo a mesma música que deixa outra pessoa completamente arrepiada, da cabeça aos pés. Se nunca sentiste isto, não significa que sejas insensível à música. Significa apenas que este circuito neurológico específico está calibrado de forma diferente em ti. Nem todas as pessoas sentem arrepios com a mesma facilidade, e isso também diz alguma coisa interessante sobre nós. Investigação em psicologia da personalidade, incluindo trabalho conduzido por investigadores como Emily Nussbaum e Paul Sylvia, na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, associou a frequência com que uma pessoa experimenta frisson musical a um traço de personalidade específico chamado abertura à experiência, a tendência para apreciar novidade, complexidade estética e profundidade emocional. Pessoas com pontuações mais altas neste traço reportam arrepios musicais com maior frequência e intensidade do que pessoas com pontuações mais baixas. Isto não significa que quem não sente arrepios facilmente seja menos sensível ou menos inteligente. Significa apenas que o mesmo mecanismo neurológico antigo
está calibrado de forma ligeiramente diferente de pessoa para pessoa. É como se todos tivéssemos o mesmo instrumento musical instalado no corpo, mas afinado com sensibilidades subtilmente distintas. Chegou o momento de ouvir a voz cética que, com razão, poderia estar a duvidar de parte desta história. Espera lá. Se a função original deste músculo é completamente inútil no corpo humano moderno, e a única função nova que descobriram é sobre crescimento de pelo fino que ninguém repara, não estamos só a inventar importância onde não há nenhuma? É uma pergunta justa, e a resposta honesta tem duas partes. Primeiro, é verdade que a função de isolamento térmico e de exibição defensiva está genuinamente vestigial em humanos. Não estás a ganhar calor real, nem a intimidar ninguém com os teus arrepios, por mais que o teu corpo insista em tentar. Essa parte da história é, sem dúvida, um resquício sem propósito atual. Mas a descoberta sobre a ligação entre o músculo eretor e as células estaminais do folículo é uma função biológica real e mensurável, ainda que modesta e discreta. Não é uma invenção retórica para tornar a história mais interessante. A honestidade científica aqui exige reconhecer as duas coisas ao mesmo tempo. Parte deste sistema é, de facto, um vestígio inútil. E parte dele, de forma inesperada, ainda tem trabalho ativo para fazer. Só que um trabalho completamente diferente daquele para que nasceu. Toda esta informação, colocada lado a lado, aponta para uma ideia mais ampla sobre como o corpo humano realmente funciona. Não somos construídos como um projeto de engenharia limpo, onde cada peça tem exatamente uma função otimizada e nada sobra. Somos, isso sim, uma camada sobre camada de soluções antigas, algumas completamente obsoletas, outras reaproveitadas para tarefas que a evolução original nunca previu. O músculo eretor do pelo é um exemplo perfeito e miniatura desse princípio maior. Nasceu para uma coisa, ficou parcialmente sem função quando perdemos o pelo grosso, e depois foi silenciosamente recrutado para outra tarefa completamente distinta, sem que ninguém tivesse planeado nada disto. Se aceitarmos que o corpo funciona assim, como um arquivo de instruções antigas que raramente são apagadas por completo, apenas reaproveitadas ou deixadas inativas, isso levanta uma questão desconfortável sobre quanto do que fazemos, sentimos ou reagimos no dia a dia é realmente otimizado para a vida que vivemos hoje, e quanto é apenas um sistema antigo a disparar porque ainda tem a chave de ignição ligada. Não se trata de dizer que o corpo humano é mal desenhado. A própria ideia de desenho implica um plano que a evolução nunca teve. Trata-se antes de aceitar que grande parte daquilo que sentimos como reação automática, instintiva, quase mágica, é na verdade um sistema antigo a fazer o melhor que pode com peças que já não correspondem exatamente ao propósito original. Quantos outros reflexos do teu corpo estarão, neste preciso momento, a repetir instruções escritas para um mundo que já não existe? Voltamos então ao teu braço, aquela textura ligeiramente áspera que talvez ainda sintas debaixo dos dedos. Cada pequena saliência é a assinatura física de um músculo que continua a receber ordens, de um sistema nervoso que evoluiu há milhões de anos, para um corpo coberto de pelo grosso que já não tens. E, ao mesmo tempo, esse mesmo músculo, aparentemente inútil, está silenciosamente a participar na regeneração do pelo fino que ainda te resta, e a acompanhar-te nos momentos em que uma música te toca de uma forma que nenhuma palavra consegue explicar completamente. Tens na pele, neste preciso momento, um músculo morto para o trabalho que o fez nascer, e vivo para um trabalho que nunca podia ter previsto. Talvez seja essa, afinal, a definição mais honesta que existe de continuar vivo, depois de o mundo à tua volta ter mudado por completo.